Mais uma vez estamos aqui, queridos, para dar continuidade ao nosso curso, né? O nosso seminário, Revelações do Apocalipse. Nós temos aqui os dois recados, né? O primeiro é que você não pode esquecer de se inscrever no canal aí. Está aparecendo aí o nome do canal, se inscreva. Também acione o sininho lá, né? Faça tudo aí para poder a gente dar continuidade a esse seminário. Outra questão, nunca nós vamos iniciar qualquer atividade, principalmente esta, né, que é o estudo do curso Revelações do Apocalipse, sem antes pedir a direção de Deus. E nós vamos pedir agora para o nosso professor Rogério que ele ore conosco para iniciarmos. Olá, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas tuas revelações, obrigado pelo livro do Apocalipse, que na verdade é o esclarecimento de tudo que tu quis revelar a nós para os últimos dias desta terra. Ajuda-nos a compreender mais um tema que será hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, só dando aqui um lembrete aqui, nós estamos hoje na 6ª lição e já aprendemos muita coisa. Né? Você lembra que primeira lição, o livro aberto. Então, tudo é possível se entender no livro do Apocalipse. A segunda lição, nós descobrimos o personagem central do Apocalipse. Né? E você sabe que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E como você sabe, nós estamos numa guerra cósmica. Não tem jeito. Você sempre vai ouvir falar nesses termos aqui. E nós temos um grande inimigo. Né? E a terceira lição foi quem é o inimigo, né? O grande traidor. Então nós descobrimos, porque precisamos saber as artimanhas do inimigo, para poder nos preparar diariamente, para nos livrar dessas situações. Né? E a outra lição, que foi a quarta, as boas novas, né, do Apocalipse. Muitas notícias boas. Vou destacar aqui uma delas, né, que Deus deu o seu Filho para nos salvar e morreu em nosso lugar. A outra é que Jesus Cristo é confirmado como nosso Salvador, né? Morreu em nosso lugar. E a outra é Jesus é o nosso intercessor, o único intercessor, não há outro. E outras boas notícias que já aprendemos na lição de número 4. Na lição de número 5, nós vimos as 7 cartas que Jesus mandou para nós, né? As 7 cartas do livro do Apocalipse. E hoje, né, vamos estudar o Apocalipse fala que Jesus vai voltar. Que coisa, né? Que essa é a maior de todas as notícias. Mas agora eu vou fazer a primeira pergunta para o Rogério, né? Eu já vou fazer a primeira pergunta, ele já vai fazer a introdução e já vai responder a primeira pergunta. Professor Rogério, segundo a revelação do livro do Apocalipse, né, quantas pessoas vão ver, né, a segunda vinda de Jesus Cristo? Né? Quantos verão esse grande acontecimento? Olá, vamos para o nosso estudo. Assim como nós aprendemos aí que tem um personagem central, e é tão importante esse personagem central, uma parte do Apocalipse que é muito importante, agora é o que nós vamos estudar hoje, é a segunda vinda de Jesus. Na verdade, tudo que a gente vai estudar no Apocalipse, o propósito de todas as informações é justamente esta, a volta de Jesus. Né? Tem muitos acontecimentos que precedem esse momento. É um momento que será glorioso, conforme nós vamos ver aqui o que a Bíblia revela. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, respondendo à pergunta, está escrito assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. É interessante esse verso. Primeiro ele responde a pergunta já logo, imediatamente. Todo olho verá. Bom, e quem não tem olho? O olho vai ser restituído, Simão. Vai ser restabelecido a visão dessa pessoa e todo mundo vai ver. E o
que chama a atenção também é que no decorrer desta frase ele diz, até os que o traspassaram. Aquelas pessoas que mataram Jesus, aquela pessoa que enfiou a lança nos lados de Jesus, este também, Jesus assegura a João que vai ver Jesus voltar. E vai ver numa situação terrível, porque o final do verso diz assim, e todos os povos da terra se lamentarão. Isso é meio triste, impactante. Vai se lamentar por quê? Talvez porque não esteja pronto para esse momento tão glorioso. Nós vamos ver que para uns vai ser um belo dia, um dia glorioso mesmo. Para outros, como o texto já começa a revelar, que ele dá essa expressão para esta classe de pessoas que traspassaram Jesus, os que mataram a Jesus. Eles se lamentarão ao ver. Não tem mais tempo de arrependimento aqui, porque eles tiveram todas as chances de libertar Jesus. Aqueles que julgaram Jesus, Pilatos teve a chance dele, os soldados que foram levando Jesus tiveram a chance deles, o que enfiou a lança em Jesus também teve a chance dele. Se em vida eles não tiveram a ação de aceitar a Jesus, então eles vão lamentar. É interessante, Rogério, que em relação à volta de Jesus, ele faz uma advertência. Qual é essa advertência? O pessoal do canal quer saber que advertência Jesus faz em relação à sua volta. Bom, Jesus separou um capítulo para estas advertências. A propósito, esse capítulo, ele sucedeu quando Jesus, próximo da sua morte, ele estava caminhando com os discípulos e chegou a um monte muito conhecido de Israel, da Judéia, que era chamado Monte das Oliveiras. Né? E lá no Monte das Oliveiras tinha uma vista panorâmica do templo. Para o judeu, o templo era algo magnífico, muito magnífico. Este templo, para vocês terem uma ideia, o teto dele era feito num material muito brilhante, pontiagudo, para que os pombos, as aves, não sujassem o teto. E quando no crepúsculo o sol batia e fazia algo muito reluzente, algo muito bonito. E era um espetáculo ver isto no pôr do sol. Então eu imagino que nesse momento, em Mateus capítulo 24, Jesus estava observando esta cena, e aí os discípulos chegaram perto dele, e Jesus diz assim, vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles tomaram um susto muito grande, que eles chegaram a perguntar para Jesus, Jesus, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles assimilaram esta frase de Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, como se fosse a sua volta, como se fosse o fim do mundo. Né? Então, eles perguntam para Jesus, então quando é que vai ser? Me diz quais os sinais da tua vinda. E aí é que Jesus responde agora no capítulo 24, versículo 4 e 5. Diz assim, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Quer dizer, foi um susto, e a advertência vem logo assim. Olha, Jesus dizia para os discípulos que ele não ia deixar os discípulos alheios à sua vinda. Por isso ele começa a dizer, vai acontecer algumas coisas, para que vocês não fiquem sem informação. E quando essas coisas começarem a acontecer, vocês liguem a antena. Primeira coisa que ele falou, cuidado, porque vai vir muito Cristo aí em meu nome. Não se engane. Não caiam nessa. Aqui,
nesse mesmo capítulo, Jesus diz assim para os discípulos, olha, ficais apercebidos, atentos. E uma das coisas que é para que nós pudéssemos ficar ligados é esta, cuidado, virão falsos cristos. Cristo é um nome que é um paralelo de Salvador. Então, Jesus está dizendo assim, olha, vai vir muito Salvador. Vai vir Salvador até com o meu nome. Não acreditem nisso. Cuidado para que ninguém vos engane. Certo, Rogério. Então, assim, essa advertência para ter muito cuidado com o engano, que vai haver muito agente de engano. Mas a pergunta agora, que é a terceira pergunta, que o pessoal do nosso canal quer saber, quem são esses agentes de engano? São essas pessoas ou esses seres que vão ser que vão realizar, propriamente dito, esse engano? Como o Simão falou aqui no início do programa, nós estamos numa guerra. A gente precisa entender isso. E isso é tão interessante que uma das armas do inimigo é justamente fazer com que a gente pense que está tudo bem, que não existe esta guerra, que está tudo tranquilo, está tudo normal. A segunda é desqualificar o seu oponente. E uma das maneiras de ele desqualificar, por incrível que pareça, é mostrar apenas o lado de misericórdia de Deus. Amigos, Deus é um todo, Deus é um completo, Deus é um... se eu fosse exemplificar agora para este momento, é como um círculo, ele começa abrindo e se completa no seu todo, para que a gente tenha uma visão perfeita. Ele não pode ser só misericórdia quando, nesta guerra, há quem está do lado dele e quem não está. Então, o que ele vai fazer com quem está do lado dele? Isso é muito óbvio, ele tem que fazer alguma coisa para compensar quem vai ficar do lado dele. E, infelizmente, quem não ficou do lado dele, ele não pode fazer muita coisa, porque uma atitude de decisão dessas pessoas. Quem ficou do lado de Jesus, decidiu ficar do lado de Jesus. Quem não ficou do lado de Jesus, decidiu não ficar. Isso é óbvio. Então, para uns ele vai dar alguns benefícios, para outros ele não pode dar. Não porque ele não queira, porque ele é todo amor. Mas ele respeita muito nossas decisões, nossos posicionamentos. Respondendo à pergunta, quem são estes? Olha como o Apocalipse ele vai enfaticamente, incisivamente nisto, dizendo assim, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13, diz assim, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Simão, isso aqui é muito profundo. Quando o Apocalipse diz assim, vi sair da boca do dragão 3 espíritos imundos. Do dragão é algo que mexe muito com o espiritualismo, com o sobrenatural do espiritualismo, que se propagou neste mundo e que tem uma abrangência muito grande nas pessoas que até dizem que creem em Deus. Rogério, quer dizer que Deus tem a sua trindade, Deus é um Deus triuno, mas há no inimigo lá, o inimigo de Deus, ele criou também uma... Isso é como uma contrafação. Tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aqui a gente está vendo a trindade demoníaca. A gente já descobriu que o dragão é Satanás, a antiga serpente. Então, ele vê 3 espíritos imundos, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Isso aqui tem um simbolismo que nós vamos ver mais na frente, mais profundamente. Mas aqui tem revelações fantásticas. E dá para a gente detectar quem são estes espíritos malignos. Para vocês verem que neste grande conflito é muito sério esses últimos dias que possivelmente nós estamos passando. Quer dizer que nas próximas lições você vai dizer quem são essas... Nós vamos descobrir, a Bíblia vai mostrar quem são esses 3 espíritos imundos. Eu, se eu fosse vocês, não perdia não.
porque realmente é revelação, né? Revelação. Do Apocalipse. Revelação. Né? Então vamos lá, Rogério, quer dizer que essas pessoas são os demônios, né? São espíritos de demônios. Notem que eles têm 3 vertentes: dragão, besta e falso profeta. Quando a gente descobrir quem é a besta, é fácil a gente descobrir quem é o falso profeta. Porque o grande dragão a gente já sabe quem é. Mas todos eles, esses 3, nós sabemos que tem um cabeça que rege tudo. E a gente viu na lição passada, na igreja de Sardes, se não me falha a memória, que ele, o dragão, colocou o seu trono ali, num período profético onde esta besta iniciou o seu poderio. Entende? No caso, Rogério, um pouco antes da volta de Cristo, porque nós estamos aqui tudo falando sobre a grande volta de Cristo. Um pouco antes da volta de Cristo, haverá um ser que vai se transformar em anjo de luz. Isso. Né? E o que também vai acontecer com esse ser? Além dele se transformar em anjo de luz, o que vai acontecer com ele? Vamos lá, nós temos 2 textos aqui para ler. Vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Esse verso aqui a gente já viu em lições passadas. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. A maior arma que ele tem chama engano. Então, ele não vai aparecer para você dizendo que ele é Satanás. Quer dizer, para alguns até ele aparece como Satanás, porque essas pessoas já têm a mente aberta para este nível de espiritualismo. Entende? Então ele trabalha nas bases e vai construindo, abrindo a mente da pessoa e dominando a mente da pessoa, até que quando a pessoa o vê, se ela escolheu vê-lo como Satanás, o dragão, ele aparece. Gente, olha, um grande engano de Satanás ao longo dos séculos, e principalmente na Idade Média, foi com que os artistas o pintassem como algo horrendo, como um ser com chifres, um ser com um tridente na mão, um rabo, e um ser com a face deformada, algo horripilante. Não! É só nós pensarmos quem era Lúcifer. Lúcifer era um ser fantástico, lindo, que era muito formoso, cheio de sabedoria, e está registrado em Ezequiel capítulo 28. Lúcifer ainda é lindo. 6.000 anos, vamos fazer uma comparação aqui, gente, aqui nesta terra, com uma carga de pecado de 6.000 anos, ainda tem muita gente bonita. Ele não é essa coisa horripilante, mas ele aparece como essa coisa horripilante para quem quer vê-lo como horripilante. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele se transforma em anjo de luz. O segundo texto está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 10. Está escrito assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo. Portanto, rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. Olha que revelação. Primeiro ele se materializa, pode fazer isso como anjo de luz. E Paulo está dizendo aqui que ele vai ter um fim. E o próprio Senhor dará o fim a ele com o sopro da sua boca. Eu queria ter tempo para falar desse sopro da boca de Deus, porque há pelo menos 3 episódios que eu estou me lembrando agora, mas existe mais, mas 3 episódios agora que Deus usou o sopro da sua boca. Primeiro, quando fez o homem, e soprou nas narinas o fogo de vida, o homem passou a ser alma vivente. Este sopro é tão puro, tão santo que dá a vida. Segundo episódio, João capítulo 19,
os discípulos estavam trancados às portas com medo dos judeus, logo depois da morte de Jesus. Aí Jesus ressuscita e de repente Jesus aparece dentro da mesma sala em que eles estavam trancados, dentro da mesma casa. E aí Jesus apresenta para ele, dá uma saudação, Pai seja convosco. Depois Jesus faz um ato impressionante. Jesus chega na cabeça dos discípulos e sopra novamente. Segundo sopro. Quer dizer, ele deu a vida com o primeiro sopro. O homem perdeu a vida ao escolher dar ouvidos à grande serpente. E agora Jesus sopra de novo, porque ele morreu pelos nossos pecados. Nós já estudamos isso, personagem central do Apocalipse. E aí ele revive o homem. Dá a oportunidade do homem reverter esse quadro e reaver a sua vida eterna. E agora aqui, de forma executiva, Deus matará o perverso Satanás com o sopro da sua boca. E ainda reafirma mais ainda o 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, quando fala aqui no versículo 10, que ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porque eles não têm uma arma segura contra isso, que ele chama aqui de amor à verdade que os poderia salvar. Gente, nós estamos estudando a palavra de Deus, eu espero que não seja tão somente para ter conhecimento, porque eu percebi durante a vida que estudar a palavra de Deus para ter conhecimento não faz outra coisa a não ser elevar o nosso orgulho diante de outras pessoas e a gente usa de maneira incorreta, se por acaso é a ideia de alguns, humilhar os outros porque a gente sabe mais ou menos. A Bíblia não tem esse objetivo. O objetivo da palavra de Deus é transformar a vida. Salvar. É a verdade que pode salvar. Então, nós precisamos usar a Bíblia, e eu espero que você, que está nos ouvindo, abrace a palavra de Deus como a verdade que te pode salvar. Ela pode salvar da maneira que te revela a verdade. Ela se revela. Ela revela e te dá informações do caminho por onde você deve seguir. Davi escreveu isso muito bem, inspirado por Deus, lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela ilumina o teu caminho para que tu saiba onde tu vai pisar. E é uma lâmpada nos teus pés, porque onde tu pisares será calçado. Tu não vai pisar em falso. Não é? Esta é a verdade. Mas, em contrapartida, Satanás usa a mentira. Por isso, a maior arma que ele tem é o engano. E ele engana com as injustiças. Rogério, o pessoal do nosso canal quer saber também. Primeiro, eu queria afirmar que Jesus ele fez várias declarações quando estava aqui na Terra. Mas o pessoal do canal quer saber qual foi a declaração que Jesus fez, né, que revelou que a sua vinda, a segunda vinda dele, não vai ser secreta. Vamos lá. Vamos abrir Mateus capítulo 24, versos 23 a 27. Se, então, alguém te disser, vejam aqui o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, e nós já falamos isso em outras lições, nas lições passadas, para, se possível, enganar os próprios eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está ali no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Simão, como é que a gente consegue esconder o relâmpago? Não tem como. Então é algo que todo mundo vai ver. Não tem como esconder.
Então tem um outro texto na Bíblia que diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E vamos ler o texto que eu citei, Atos capítulo 1, versículo 11, que eu acho esse verso muito esclarecedor para o momento. Atos capítulo 1, versículo 11, diz assim, essa situação é quando Jesus vai ascender aos céus. Estavam os discípulos reunidos na Galileia e Jesus foi caminhando com eles e de repente Jesus foi levitando, subindo, ele foi levitando e eles começaram a olhar Jesus foi levitando, Jesus conversando com eles, ainda se despedindo, Jesus levitando, subindo, e eles olharam para o horizonte e já quase não viam mais Jesus e de repente Jesus desapareceu, mas eles viram duas figuras, dois anjos que desceram e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá da mesma forma que o viste subir. Opa! Sabe como é que eu vejo esse verso? Eu vejo esse verso assim como se você fosse deixar alguém que você ama muito na rodoviária, vai passar uma temporada longe de você. Ou então você vai deixar no aeroporto. E aí tem toda aquela despedida. No meu caso é na rodoviária. Ele está citando o caso dele, que é no aeroporto. Vai deixar no aeroporto, na rodoviária, e aí na rodoviária, por exemplo, antes de chegar lá, antes de embarcar no ônibus, ainda tem um abraço, tem ali o saguão, e aí tem as despedidas, as orientações e tudo e tal. Aí a gente fica lá, e a pessoa vai embarcar, sobe no ônibus, a gente acompanha a pessoa subindo no ônibus, acompanha, e às vezes a gente vai deixar até dentro do ônibus, vai lá, deixa dentro do ônibus, e tá as recomendações, os últimos abraços, sai do ônibus. E a gente vai lá para o saguão. E incrível, a gente continua lá, espera o ônibus sair. E aí o ônibus vai saindo, a gente vai acompanhando o ônibus. E ainda tenta, se de repente ela está do lado da janela que dê para ver ainda, a gente fica lá e fica dando um tchauzinho. E aí o ônibus vai saindo, e você vai acompanhando até o fim, e de repente ainda dá tempo de você sair, entra no carro e vai para o outro lado da rodoviária, onde já vai entrar na estrada mesmo, e você ainda fica acompanhando o ônibus até longe. Assim estavam os discípulos. Olhavam. Jesus desapareceu, ainda assim desapareceu, mas eles ficaram olhando. E aí não viam mais Jesus, e os dois anjos chegaram e disseram: o que é que vocês estão olhando? Ele não disse para vocês que ia voltar? Não é preciso vocês estarem assim, com essa saudade. Ele deixou para vocês esperança. Então, da mesma forma que vocês viram ele subir, da mesma forma ele vai voltar. Ora, se ele subiu e muita gente viu ele subir, muita gente não, todos, porque a gente viu no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, todo olho verá. Rogério, nessas alturas do campeonato aí, nós já temos aqui várias perguntas aqui, como por exemplo, a volta deles será em forma pessoal? Sim, a gente acabou de ler o texto lá, 1:11. Outra pergunta, será em forma real ou será em forma visível? Essa é a sexta pergunta que tu já começou a responder. Isso. Todas as três opções. Será de forma pessoal? Porque, olha, gente, quem foi que subiu? Subiu um espírito ou subiu um homem? Subiu um homem chamado Jesus de Nazaré. Porque ele ressuscitou. E a prova disso é que quando ele ressuscitou, ele chegou lá naquela, que eu citei, ele chegou lá naquela casa onde os discípulos estavam trancados, lá, que está registrado em outros lugares também, em João capítulo 19, e uma das pessoas que estavam lá, que chamava Tomé, disse assim: eu não acredito. E Jesus disse assim: vem cá, Tomé, vem cá, toca aqui. Jesus mandou o Tomé tocar nas feridas. E tocar aqui do lado, toca aqui do lado também, para ver se não sou eu. Quer dizer, então ele estava de forma pessoal, ele estava em carne e osso. E ele subiu em carne e osso.
E ele vai voltar, vai descer, segundo Atos capítulo 1, versículo 11, da mesma forma que os discípulos o viram subir. Então, em carne e osso. Então, será de forma pessoal. De forma visível? Sim, todo olho viu, todo olho verá. Não é? Então, todo mundo vai ver. E Jesus deixa isso bem claro, porque havia a orientação de que apareceria falsos cristos. Bom, nós já comentamos aqui numa das lições que se não se faz uma nota falsa de R$3, porque não existe uma nota falsa, uma nota verdadeira de R$3. Se faz uma nota falsa de 100, porque 100 existe. Então, assim como agora há pouco foi comentado que se Deus tem uma trindade, Satanás tem uma contrafação e tem uma trindade, dragão, besta e falso profeta, não é? Ele também fará, e logo, gente, acho que isso logo, está muito perto disso acontecer, ele fará uma contrafação para enganar, como a gente viu lá em Mateus capítulo 24, do versículo 23 em diante, para, se possível, enganar os próprios escolhidos. E uma coisa que eu quero dizer para vocês sobre isso, gente, para enganar escolhido, tem que ser um engano muito bem feito. Muito bem feito. Porque escolhido não anda se enganando por pouca coisa, porque ele tem esclarecimento através da revelação da palavra de Deus. Rogério, aí Jesus voltou. Agora a pergunta é, quem vai acompanhar Jesus e o que eles farão, essas pessoas que irão acompanhar Jesus? Então vamos lá. O texto é Mateus capítulo 24, versículo 31. Então diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 cantos, de uma extremidade à outra da terra. Ora, nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 11, 14, né, se não me falha a memória, que Satanás ele se transforma em anjo de luz, e no versículo seguinte diz que os seus anjos se transformam em ministros de justiça. Ora, se Satanás tem os seus anjos, e a gente ainda vai ver esse texto, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, nós já vimos esse texto na realidade. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Aqui, Jesus tem a companhia dos seus anjos com uma obra especial, que é de um canto a outro da terra. Aí alguém pode estar se dizendo assim, não, mas a terra é redonda, como é que tem canto? E se ela for plana, como é que ela tem canto? Isso é compreensível quando a gente vê os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Desses 4 pontos cardeais, os anjos do Senhor virão reunindo o seu povo para esse momento glorioso. Rogério, Jesus, já falamos aqui que Jesus fez várias revelações. E outra revelação aqui que ele fez no livro do Apocalipse, ele falou o motivo da segunda volta dele. Qual o motivo da segunda volta dele? Ele vem fazer o que aqui? Então, olha lá, a gente falou disso agora há pouco, no começo da lição, e eu vou só reforçar. O texto é Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Ele diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com a sua obra, com o que ele fez. Ele vem dar recompensas. Tem um grupo de pessoas que irá receber a recompensa da eternidade. Viver a eternidade e viver no grande lar celestial de onde o homem saiu e que não deveria ter saído. Disto, o apóstolo Paulo tem um texto que ele diz assim, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. A gente não tem nem noção, né? A gente não tem nem noção do que é. Talvez a gente não almeje isso tanto quanto nós deveríamos, por não ter esta noção.
Mas aí é que faz a coisa ficar mais brilhante ainda. É que isto cria uma expectativa. E nós precisamos ter essa expectativa e fazer essa expectativa crescer em nós, para que a gente chegue a esse momento, a esse lugar onde olho algum jamais viu. Em contrapartida, infelizmente haverá um segundo grupo de pessoas. Um segundo grupo de pessoas que teve a oportunidade de ouvir e ver verdades, de ver a revelação, inclusive, talvez, estudar o Apocalipse, mas por se deixar enganar pelo inimigo de Deus, não deu ouvido à verdade. Mas esse grupo de pessoas também receberá a sua paga. Para isso, Jesus vem. E eu queria chamar a atenção, amigo, preste atenção nisso, porque o começo do verso diz: eis que venho em breve. Ele vem logo, ele vem, não demora, não vai demorar. Rogério, na volta de Jesus, durante a volta de Jesus, vai ter duas classes de pessoas aqui, né, que vão ser subdivididas, ou seja, os justos vivos e os justos mortos, os ímpios vivos e os ímpios mortos, né? Agora a pergunta no caso, quando Jesus voltar, os ímpios vivos, né, vão continuar vivos. Os ímpios mortos vão continuar mortos, que vão fazer parte da segunda ressurreição lá na frente. E os justos, os justos vivos vão estar já aguardando Jesus. E os justos mortos vão ressuscitar. Agora, a grande pergunta é: qual será a reação dos ímpios e a reação dos justos? Que vai ser diferente, né? Vamos descobrir. O primeiro texto, são dois textos que nós vamos ver. O primeiro texto, Apocalipse capítulo 6, versículo 14 a 17. Então diz assim: o céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos, livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Simão, esse dia vai ser um dia muito glorioso para algumas pessoas, e nós vamos já ver. Mas será um dia muito terrível. Muito terrível. Imaginem esta cena, amigos: o céu se enrolando como um rocambole, o céu se enrolando como um pergaminho. Quando você pega uma folha de papel e enrola ela assim, o céu se enrolando, abrindo para mostrar o Cordeiro. O céu vai passar por um estrondo tão terrível que a terra vai tremer. Vai ser um dia terrível para quem não escolheu a verdade. E o interessante aqui que eu queria chamar a atenção neste verso é ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro. Tem pessoas de temperamentos diferentes, claro, toda pessoa tem um temperamento diferente, algumas se igualam em algumas coisas, mas tem pessoas que são muito calmas, mas quando se irritam, um ditado popular diz assim: quando se espalha, ninguém junta. E se vocês prestarem atenção, quando fala de Jesus, da morte de Jesus, Isaías diz assim: ele, como ovelha muda, levada ao matadouro. A gente não vê ovelha irritada, muito difícil a gente ver um cordeiro irritado. Por isso eu fico imaginando a ira do cordeiro, é algo estupendo. O cordeiro extravasa tudo que talvez ele tenha guardado durante
certo tempo, e é isso que acontece. Jesus tem guardado todas as ofensas que são feitas a ele, e toda a zombaria, e está tudo acumulado, e neste momento todos vão conhecer a ira do Cordeiro. E estas pessoas, é interessante que o verso diz que são ricos, poderosos, mas ele também diz todo escravo, pobre, livre, escravo ou livre, pessoas de todas as classes sociais estarão neste grupo de pessoas. E quando verem o céu se enrolando como um pergaminho, verão a glória deste Cordeiro. E por não suportar a glória deste Cordeiro, pedirão as montanhas, as rochas que caiam sobre ele, para que eles sejam escondidos da face deste ser tão poderoso. Em contrapartida, o segundo verso para responder esta pergunta, está registrado em Isaías, capítulo 25, versículo 8 e 9, diz assim: destruirá a morte para sempre o soberano, o Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o nosso Deus, nós confiamos nele, exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. Parece uma música, Simão. Então, o primeiro verso que a gente leu desse texto aqui, versículo 8, diz assim: ele enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Enquanto muitos zombam do povo de Deus por ensinar a verdade, por viver a verdade, e Deus tem guardado isto. O Cordeiro tem suportado tudo isso, porque ele disse uma vez: tudo quanto fizestes a um desses meus pequeninos, a mim fizestes. Se alguém zomba da verdade de Deus e do instrumento que Deus está usando para levar a verdade, essa pessoa não está zombando de outra pessoa, ela está zombando do próprio Cristo. E isto o Cordeiro está acumulando para extravasar neste grande dia, porque os ricos, poderosos, todo escravo e livre, quando verem o céu se enrolando como um pergaminho, quando verem a glória deste Cordeiro, vão querer se esconder. Em contrapartida, este outro grupo vai estar louvando, cantando: este é o nosso Deus, nós confiamos nele. Aqui há uma outra mensagem poderosa, que é confiar no Senhor. Está escrito, gente. Esta é a verdade. Está escrito, e o que está escrito ele não apagou. E ele nos dá esta certeza, esta certa esperança, que ele vai voltar. E quem confiou nele vai vê-lo, não pedindo as rochas e as montanhas que caem sobre eles, mas vão louvar, dizendo: este é o nosso Deus que nós estávamos esperando. Vamos nos alegrar, Será uma festa estupenda, Senhor, esse momento. Será uma festa magnífica que nós não temos noção do que é, mas será belíssima para aqueles que aceitaram essa verdade. E daqui eu já te deixo um apelo especial. Se você ainda não aceitou, você está esperando o quê? Tem muita coisa. Gente, me permitam falar sobre o Salmo 23. Salmo 23 começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Olha esse verso. Como uma ovelha pode ficar estressada? Porque note, para que vai levar para as águas tranquilas? Se você já foi alguma vez próximo de uma cachoeira, foi tomar um banho de cachoeira e esteve numa cachoeira, você vai notar que o som das águas tranquiliza a gente. Se você parar um pouquinho, você vai ver que a tranquilidade toma de conta de você. Quando a ovelha era levada para um pasto verdejante, isso quer dizer que ela não ia ter o estresse de estar escolhendo o melhor capim para comer, porque vai ter capim abundante. Entende? Outra coisa é que, se nós sairmos do ritmo em que nós estamos para ir para
próximo de águas tranquilas, isso quer dizer que nós estamos puxando o freio de mão. Nós estamos desacelerando. E Jesus te chama atenção para isso. Satanás tem usado esta forma de engano, que é te dar muitos afazeres, deixar este mundo mais competitivo, deixar este mundo mais para pessoas que têm mais ambição, para que te tire o foco do que é importante, de ter uma comunhão com Jesus, de ter uma comunhão com Deus, de estar próximo do Senhor. Assim, não estando mais próximo do Senhor, você não tem tempo para Ele. Logo, se você não tem tempo para Ele, você não tem tempo para as verdades. Se você não tem tempo para as verdades, você não tem tempo para a mudança de vida. Porque é para isso que a Bíblia serve, para isso que a verdade serve. Você vive num frenesi, e aí tudo você quer resolver, não à luz da palavra, ou inspirado pelo Espírito de Deus, mas como a sua velocidade está muito grande para ter a percepção de ver Deus, de olhar Jesus, você vai perdendo as coisas brilhantes. Davi também tem outro salmos que ele diz: elevo meus olhos para os montes. Para você olhar a montanha, você tem que parar. Porque se você olhar a montanha caminhando, você vai ficar tonto. Porque esse é o efeito que causa na visão. Você para e olha para os montes. Entende? Nós precisamos nos desacelerar. Esse grupo de pessoas que vão estar aqui dizendo para o Senhor: nós confiamos em Ti, agora nós podemos nos alegrar. São pessoas que desaceleraram. Pessoas que deixaram a vida correr no ritmo que ela quer, mas pararam para ir às águas tranquilas e beber de uma fonte limpa, de um momento tranquilo com Deus. E eu convido você para fazer isto um costume no seu dia a dia, no seu lar. Pare um momento durante o seu dia para dar atenção para as verdades da palavra de Deus. Estamos aqui finalizando, essa é a última pergunta dessa lição. Depois da volta de Cristo, Rogério, qual será a condição do ser humano? Qual será a condição que Deus vai fazer com que o ser humano tenha depois da sua vinda aqui, da sua segunda vinda? Esse verso que nós vamos ler agora, eu acho ele fantástico. É um dos versos mais fantásticos da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Olha que momento fantástico. Mas eu quero chamar a atenção, antes de ver o fantástico desse momento, é que o texto diz: e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Dos olhos de quem? Dos olhos dele mesmo, de Deus. Sabe, não pensem vocês que quando a primeira classe de pessoas que nós vimos lá, que vai pedir para os montes e rochedos caírem sobre eles, não pensem que Deus vai ficar alegre com isso. Não, de jeito nenhum. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus diz assim: não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta do seu mau caminho e viva. Quer dizer, Deus não quer a morte de ninguém, Deus não quer perder você, por mais que você seja rebelde com Ele, mas Ele não quer te perder, Ele te ama, mesmo você rebelde. Qual é o pai que vai deixar de amar um filho rebelde? Quantas mães são um exemplo da forma que a justiça foi impetrada, se foi justa? Quantas mães não vão visitar os seus filhos que foram presos porque eles cometeram algum crime, até crime hediondo? Deus da mesma forma. E ele diz em Isaías que mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ele não nos esqueceria. Gente, Deus nos ama mesmo que nós sejamos rebeldes. Por mais rebeldes que nós sejamos, e por incrível que pareça, se nós só observarmos a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que Deus ama muito mais os rebeldes dos que são bonzinhos,
já se consideram salvos. Deus te ama. Não importa o que você fez. Você pode ter cometido o crime mais hediondo que existe em todas as leis da terra. Mas Ele te ama, que a despeito disso, infelizmente você tem que pagar. Porque eu comparo como se você enfia o dedo na tomada. Enfiou o dedo na tomada, levou choque. É inevitável. Deus até te perdoa por ter enfiado o dedo na tomada. Mas o choque você já levou. A consequência do seu ato é inevitável. Mas Ele te ama e espera que com a consequência do seu erro, você veja o quanto Ele te ama. E aqui, quando Ele vê essas pessoas nesse estado, pedindo aos montes e aos rochedos que caiam sobre elas, você imagina como fica o coração de Deus? Você imagina quantas lágrimas Deus vai derramar porque Ele fez tudo para salvar essas pessoas e essas pessoas não quiseram? Portanto, esse momento é um momento sublime para Deus. Porque Ele enxuga agora dos olhos toda a lágrima. E Ele vai dizer assim: eu não vou ver mais nenhuma criatura minha morrer. Eu não vou ver mais nenhuma criatura minha prantear, chorar pelo seu defunto. Eu não vou ver mais criatura nenhuma minha sentir dor, porque isso machuca demais a Deus. Eu só quero trazer à lembrança de vocês o momento em que Jesus foi crucificado. Vocês imaginam Deus no seu alto sublime trono, o Todo-Poderoso, aquele que quando fala as águas rugem, os montes se abalam, aquele que tem todo o poder em todo o universo, que tem o poder para criar o mundo, não pôde salvar daquele momento de morte, de sofrimento, o seu próprio filho, porque havia um plano traçado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser salvos. Quanto amor! Então aqui nesse verso, ele está dando uma certeza absoluta de que tudo isto vai acabar. Você não vai chorar mais por alguém que teve que se separar de você porque uma pandemia ceifou a vida dela. Você não vai sofrer mais por alguém que, por causa de uma briga de trânsito, perdeu a vida e você tem que enterrar. Você não vai mais sofrer a separação de um filho que teve que ir para outro lugar, outro estado, outra cidade, outro país, para poder ganhar a vida, porque no lugar em que ele está não tem como ele ganhar a vida. A separação dói, as doenças doem, mas doem mais no coração de Deus. Amigos, Deus tem algo muito lindo, muito bonito e um lugar fantástico esperando você. E só você pode ocupar o lugar que Ele preparou para você. Então não dê seu lugar para os outros. Primeiro, não perca o seu lugar. Ele está de braços abertos, esperando você em que condição você esteja, não importa. Não importa. Qualquer condição. Ele tem um momento que te abraça, que te acolhe, que te dá esperança e que te dá força para passar por esses momentos que nós vamos passar até a sua volta. E quando Ele romper nos céus, os céus enrolar como um pergaminho, você vai estar olhando para Ele, olhando toda a glória e cantando: este é o nosso Deus, nós confiamos, vamos nos alegrar e vamos morar com Ele eternamente. Queridos, eu finalizo esse momento e essa lição com a certeza da volta de Cristo Jesus. Por tudo que estudamos, por tudo que vimos aqui. Então, meu apelo, o nosso apelo aqui é que você se prepare para esse grande acontecimento que é a segunda volta de Jesus Cristo. E o preparo passa pelo comunhão, relacionamento e missão. Essas três coisas. Comunhão, ali, oração, conversando com Deus, diariamente. Missão, né? Pregação do Evangelho. Né?
nós temos que pregar o Evangelho. E não só falando, mas através do nosso viver. E relacionamento, né? Um relacionamento com os outros, mostrando que nós estamos nos preparando para a volta de Cristo. Né? Então esse é o apelo nosso nesse momento, que vamos nos preparar para esse grande dia. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude através do Espírito Santo para que possamos nesse grande dia estar em pé, dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardamos. Grandioso Deus, muito obrigado. Nós acabamos de estudar, orientado pelo Espírito Santo, a Tua Palavra. E nós aprendemos hoje que a Tua segunda vinda está perto. E nós vimos aqui algumas características, o que vai acontecer. E que bom que nós estamos agora sabendo. E agora o nosso desejo é que Tu nos ajude através do Espírito Santo, colocando o desejo no nosso coração de nos prepararmos, para que possamos estar em pé diante de Ti, dizendo essas palavras: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. É isso que te pedimos, é isso que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a próxima lição é a prisão de Satanás, a prisão do inimigo. A Bíblia, o Apocalipse, vai mostrar quando vai ser, como vai ser a prisão do inimigo de Deus, do nosso inimigo, e a prisão de Satanás. Então você não pode perder. Você pode estar se perguntando também. O professor Simão e o Rogério, em cada programa eles estão num cenário diferente, mas é porque nós estamos pregando o Evangelho com o material que nós temos, né? De maneira simples, e as coisas de Deus são simples. E é claro que se a gente tiver um equipamento ou um estúdio, né, se alguém quiser doar também, nós não somos orgulhosos não, a gente aceita, né? Mas a gente está fazendo de coração e estamos aqui pregando o Evangelho da maneira simples, da maneira direta, e que Deus continue nos ajudando, eu e o Rogério, e ore por nós, para que Deus continue dando saúde, força, energia e sabedoria para podermos continuar pregando o Evangelho. Muito obrigado e até mais. Até logo. Tchau.